Fala meus amigos, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Espero que sim. Meu nome é Sérgio Cacciola e hoje eu venho falar um pouquinho sobre transistores do tipo MOSFET, ou MOSFET, como alguns dizem. São os transistores de efeito de campo mais utilizados atualmente em todos os circuitos que existem por aí, tanto analógico quanto digitais. Vamos ver como eles funcionam, vamos ver mais ou menos, ter uma noção de como eles são por dentro, como devemos encará-lo, quais as diferenças e similaridades com os transistores bipolares do tipo BJT. E eu espero que vocês aproveitem, gostem e curtam mais esta videoaula, ok? Então, venham comigo, vamos lá! Muito bem, então vamos lá. Vamos falar sobre os transistores do tipo MOSFET. Vamos começar com a aparência. Como são esses transistores, né? Qual é a carinha deles? Vamos lá. Os transistores do tipo MOSFET são muito iguais, para não dizer a cara de um e focinho de um e cara do outro, não é? Você olhando aqui, você tem a impressão de que está olhando para transistores do tipo bipolar, né? É muito parecido com os transistores que nós vimos nas duas aulas anteriores. Você vê os tipos de encapsulamento aqui, visualmente são iguais. No entanto, as diferenças entre eles meio que param por aqui. São transistores bem diferentes dos bipolares, tá? Vamos avançar antes que eu avance no assunto e acabe contando as diferenças, e isso não é legal. Então vamos lá, eu aproveitei como os outros cursos também, eu acabei criando algum texto, alguma coisa para nós seguirmos aqui, e a aula fica até um pouco mais fácil de ser ministrada e até entendida por vocês, não é mesmo? Então eu coloquei, o que é um transistor MOSFET? O transistor MOSFET, ou seja, Metal Oxide Semiconductor Field Effector Transistor, ou transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico, é o tipo mais comum de transistor de efeito de campo utilizado em circuitos, tanto os digitais quanto analógicos. Ultimamente ou atualmente, os MOSFETs ou MOSFETs são os mais utilizados nos circuitos eletrônicos. Tá? Um MOSFET é composto de um canal de material semicondutor, geralmente o silício, mas alguns fabricantes começam a usar já uma mistura de silício com germânio, não sei onde vai parar, mas temos também essa mistura no mercado. O terminal de comporta, que na realidade é a porta, gate, tá? Gate em inglês, porta em português, tá? Ele é um terminal, uma camada de polissilício, tá? Silício policristalino, colocada sobre o canal, mas separada por uma fina camada de dióxido de silício, que ele é um material isolante. Nós temos aqui uma simbologia, tá, desse MOSFET, tá, onde nós temos 3 portas, assim como todo transistor, não é? Temos aqui o dreno, o drain, tá? Depende se você vai falar na pronúncia norte-americana ou na português, tá? Portuguesa, nossa, brasileira. Então o drain, ou dreno, o gate, ou porta, e o source, ou a fonte, tá ok? Eles vêm aqui, eles conduzem para as camadas do tipo NPN ou PNP, depende do tipo que nós vamos estar trabalhando, e não falamos mais em tipo como falávamos nos transistores bipolares. Aqui não se fala mais em tipo NPN ou PNP, se fala em transistor MOSFET tipo N ou tipo P, ok? Nós vemos aqui a camada de metal, que é a porta gate, tá? Que, como eu disse aqui em cima, ela é sobreposta, né, por uma camada de polissilício, que é aqui embaixo, e uma camada isolante, tá? É o polissilício, uma camada isolante, que é aquele óxido ou dióxido de silício também, que ela isola esses materiais aqui. Da forma como está, o que ligarmos entre dreno e source não terá condutividade, não será conduzido, uma vez que o meu gate está sem nada conectado a ele. Ok? Eu ainda tenho uma camada isolando esses terminais. Muito bem. Vamos continuar o texto. Sendo assim, quando uma tensão é aplicada entre os terminais
porta, a gate, e fonte, a source, o campo elétrico gerado penetra através do óxido e cria uma camada invertida do canal abaixo dele, que seria esta outra imagem, este canal que eu coloquei verdinho aqui, tá? Ele acaba criando um canal induzido, nesse caso um canal N induzido, quando injetamos um sinal, uma tensão no meu gateway. Tá vendo? Injetei aqui, tem a camada isolante e ele criou uma camada induzida aqui. E vamos em frente, vamos continuar aqui o texto. Então ele cria uma espécie de canal invertido do canal abaixo dele. Dessa forma, ele cria um condutor através do qual a corrente elétrica possa passar. Variando a tensão entre o gate e a fonte, ou gate source, modula-se ou altera-se, consegue-se o controle de fluxo de corrente entre dreno e fonte. O que eu quero dizer aqui? Injetando uma tensão no meu dreno, tá? Eu consigo alterar, ou seja, eu consigo criar uma camada aqui, que é esse canal induzido, tá? Que é o canal N que eu chamei induzido, que vai conduzir de um polo para o outro, vai conduzir do dreno para a fonte. E aumentando ou diminuindo a tensão que eu ponho aqui neste canal, no gate, eu consigo aumentar ou diminuir a quantidade, a intensidade de transferência. O canal em que essa tensão vai fluir, essa corrente vai fluir de source, tá, da fonte para o dreno, ele aumenta ou ele diminui à medida em que eu injeto ou retiro tensão do meu gateway. Um pouco diferente, né, para não dizer bastante diferente dos transistores tipo bipolar, onde eu tinha uma corrente dentro do gateway, dentro da base, tá certo? E essa corrente que determinava a vazão, tá? A passagem entre coletor e emissor, tá certo? Aqui, se nós fôssemos fazer uma analogia, teríamos o fonte como um coletor, o dreno como um emissor e a minha base sendo o gate. Mas apenas para fazer essa simbologia, essa análise. Não tem muito a ver uma coisa com outra, tá ok? Então vamos lá, vamos descendo. Quais os tipos existentes do transistor MOSFET? Existem dois tipos, o tipo N e tipo P. Assim como os transistores, existia o NPN e o PNP, tá certo? Como eu já disse, temos canal N e canal P. Na simbologia elétrica mais usada, a mais comum, seria esta aqui para o tipo N e esta para o tipo P. Notem a diferença aqui entre os transistores. Quando eu tinha um canal do tipo NPN, tá? Eu tinha a seta para fora. Aqui eu tenho o tipo NPN com seta para dentro. Percebe? A seta aqui apontando para o centro, apontando para dentro do transistor, na realidade ele está me mostrando que isto aqui é um positivo e não mais um negativo, como ele sempre indicou. Como no transistor indicava, como no diodo indica, tá certo? Aqui nos MOSFET nós vamos ter que ver isso de forma invertida. Tudo bem? Vamos em frente então. Como funciona, tá? Como funciona um MOSFET? Bom, é bom ressaltar o que eu já falei, vou frisar novamente, tá? Que ele trabalha de uma maneira um pouco diferente dos transistores. Você não tem que controlar corrente, você tem que controlar tensão aplicada na porta gate, tá? É bom sempre lembrar que a impedância, a resistência existente no gate, a resistência de entrada numa porta gate, ela é muito alta, na ordem de giga ohms ou até tera ohms, depende da construção, depende do MOSFET que nós estamos falando. Então, você não tem como medir a corrente elétrica em um gateway. Então, você deve passar a desprezar essa corrente, tá? Então, sendo assim, não há corrente no gateway. É lógico, a gente sabe que existe, mas é desprezível. Então, graças a essa impedância que eu acabei de comentar, nós não precisamos nem nos preocupar e nem colocar resistores em série com gate para limitar a corrente, como fazíamos nas bases dos transistores.
Nos transistores MOSFET nós não precisamos desse recurso, não precisamos desse resistor. Então, nos transistores do tipo BJT, nós temos três estados possíveis, que é o corte, a saturação e a região ativa, tá certo? Assim como nos transistores BJT, nos transistores MOSFET nós temos três regiões também, mas as denominações são um pouco diferentes. A região de corte, tanto no MOSFET quanto no BJT, seria a região em que ele trabalha como uma chave aberta, tá ok? Onde nós temos a tensão entre gate e source menor que a VT, que é a tensão de limiar. Nós chamamos de tensão de limiar. Isso é encontrado no datasheet do componente, nós vamos chegar lá, eu vou mostrar. Nesse caso, a corrente no dreno é zero, a chave está aberta. Depois nós temos, vou sempre fazer uma comparação, tá? Depois nós temos o estado de saturação nos BJTs, que é a chave fechada. Já a chave fechada nos transistores MOSFET, ela é denominada como estado de triodo, não mais saturação, triodo. A saturação no MOSFET, ele é uma situação análoga à região ativa lá dos transistores bipolares BJT, ok? Então vamos falar daqui para frente só nas denominações dos transistores MOSFET. Então falamos da região de corte, que ele funciona como uma chave aberta. Nós temos a região de triodo, que funciona como uma chave fechada, tá? Onde nós temos a tensão entre gate e source maior que a tensão de limiar. E a tensão de dreno para source, ela é menor ou igual à tensão de gate para source menos a tensão limiar. E temos o estado de saturação, que é onde ele trabalha como amplificação de sinais. Tá? Nesse caso, nós temos que a tensão entre gate e source é maior que a tensão de limiar. Também, nesse caso também, a tensão entre gate e dreno ela é menor ou igual à tensão de limiar e ainda a tensão de dreno e source é maior que a tensão de gate e source menos a tensão de limiar. Não se preocupe muito com essa sopa de letrinhas, que isso vai ser entendido mais para frente. Se não nesse nosso curso, em outros futuros ou na utilização do dia a dia, isso você vai pegar com maior facilidade. Então vamos lá, eu mostrei para vocês algumas coisas, como a tensão VGS, a tensão entre gate e source. A VT é uma tensão limiar, tá? E essa tensão de limiar, que também é chamada de VGS de TH, você encontra isso nos datasheets do componente, do transistor. Tá? Temos, aqui em cima eu usei a sigla ID, que é a corrente do dreno. Temos o VDS, que é a tensão entre dreno e source. E temos a tensão entre gate e dreno. Vamos lá. Para exemplificar um pouco mais esses dois estados, que em circuitos digitais só se utiliza transistor do tipo MOSFET nessas duas condições, em corte ou triodo. Você só vai usar a região de amplificação de sinais, a região de saturação, em circuitos analógicos, tá? Mais como amplificador de sinais. Então vamos nos ater a esses dois estágios, que é o de corte e o de triodo. Quando eu tenho uma tensão aplicada aqui entre dreno e source, eu liguei uma bateria, e essa tensão eu não liguei nada no gate. Veja, como eu não liguei nada, eu não polarizei o gate, eu tenho isto funcionando como uma região de corte, como uma chave aberta. Eu não vou ter corrente passando de dreno para source. Não vai passar nada, então a minha corrente aqui, tá? A minha corrente de dreno é zero. Não vai passar. A partir do momento que eu polarizo, que eu subo a tensão aqui no gate e que ela fica maior que o source, ou seja, a tensão de gate para source, como eu coloquei aqui em cima, tensão de gate para source, tem que ser maior que a tensão de limiar, que isso nós vamos ver no datasheet. Eu vou até aproveitar e abrir o datasheet agora, que eu estou falando dele e não estou mostrando esse datasheet. Vamos abri-lo aqui. Aqui está. Então temos aqui o nosso datasheet. Nós podemos ver que trata-se de um... Deixa eu ver até se eu aumento um pouquinho mais essa escrita. Ok, pronto. Agora ninguém vai ter dificuldades em enxergar.
Então temos aqui, ele é um 2N7000 nesse caso, ele é um canal do tipo N e é um MOSFET, tá? É um Enhanced Mode Field Effect Transistor. Aqui nós temos o desenho no formato, tá? No encapsulamento SMD, tá? Que é o STO23, e temos o TO92, que é o mais comum, mais usado em montagens de furação, né? Para o rolo. Aqui é o símbolo dele em esquemas elétricos, o símbolo do gate, do source e do dreno. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos toda a especificação elétrica dele. E por que eu entrei aqui? Para mostrar esta aqui, ó. Para mostrar esse parâmetro, que é o VGS de DH. Tá? Esse é aquele VT, que eu estou chamando de VT no material em que eu preparei para a aula. E aqui ele me diz, veja, mínimo, típico e máximo. Ele diz o seguinte, que no mínimo, quando a tensão entre gate e source exceder a 0,8 volts, ele vai começar a conduzir. Ele formou ali aquela camada diferencial que eu mostrei para vocês, muito pequenininha, vai ter uma condução bem discreta. O típico, usual, é de 2,1 volts. Tá? Ou até 3 volts ele estará conduzindo em capacidade plena, máxima. Tá? Você vai me perguntar, e vamos trabalhar com que tensão? Se ele está me dando 3 tensões. Utilize a típica. Tá? Se o fabricante já pôs no manual dele, na especificação do componente, que a típica de uso é 2,3, opte por ela. Confie no fabricante do componente. Você pode chegar até 3, mas utilize 2,1. Ok? Então, nessas condições, nós teremos a condução plena desse diodo. Então ele estará em estado triodo quando eu chegar à diferença entre gate e source de 2,1. Ele vai estar conduzindo, veja, a tensão vai sair, a corrente vai sair aqui, vai entrar pelo dreno, vai sair pelo source e vai circular. Ele fechou a chave, funcionou agora nesse caso como uma chave fechada, ok? Então é a posição triodo. Vamos ver o que mais eu coloquei aqui. Sim. Eu coloquei mais algumas observações, que é mais ou menos o que eu falei ali atrás, tá? Que são as 3 zonas de trabalho dele. Num canal N, você tem a zona de corte, onde o VGS é maior que o VT, e funcionaria como um circuito aberto. Tá vendo? Nós temos aqui uma chave aberta, em que não circula nada, porque o meu VGS é menor que o meu VT. A zona triodo, onde ele vai funcionar como uma chave fechada. Eu fechei. E à medida que eu vario a tensão aqui dentro do meu gate, eu vou acabar variando também a minha corrente do meu dreno para o meu source. Ok? E a tensão, e o modo de saturação. Eu vou aumentando, eu vou ampliando, eu vou amplificando o sinal entre dreno e source. Isso num canal N, tá? São fórmulas um pouco mais simples, formas mais fáceis de se encontrar no mercado, de se trabalhar. E essas são um pouco mais chatinhas, não que sejam difíceis, são um pouco mais chato. Assim como um transistor, você usa muito um PNP, dificilmente uma NPN. Você geralmente trabalha pelo positivo e não pelo negativo. Mas é mera forma de trabalho, é mero costume. Ambos trabalham muito bem, funcionam bem, pode projetar. Aqui nós temos também, eu deixo para vocês aqui, as fórmulas, tá? Para a zona de corte, num tipo E, num canal tipo P, chave aberta, tá? Zona triodo, chave fechada, e numa zona de saturação, que seria o modo de amplificação, uma fonte de corrente controlada por tensão. Bom, e a simbologia deles? A simbologia, num canal N você tem 2 formas também, você tem a forma de intensificação e a forma de depressão. Tá? Você tem esses símbolos e num canal P estes outros símbolos. Veja, o que se usa sempre são esses daqui da parte de cima, geralmente da parte de cima ou nessa segunda linha. Essa terceira linha ela é uma notação um pouco difícil de ser encontrada e eu acho que confunde um bocado o profissional, o estudante. Por quê? Enquanto todas as outras e todo o mundo coloca a seta apontando para o positivo, que é o inverso, como eu falei no começo do curso, o inverso dos transistores tipo BJT, os bipolares, esta última linha simboliza exatamente igual os BJTs, só que é uma simbologia que eu não sei explicar porquê,
não encontra por aí em esquemas e ela confunde um bocado. Então, via de regra, o que eu costumo analisar para diferenciar uma da outra? Se eu estou vendo que o editor se preocupou em simbolizar 4 terminais, sendo um interno aqui em cima, estando ele desligado ou estando ele ligado, eu sei que a seta está apontando para o positivo. Se ele não se preocupou em desenhar o conector interno e passou a simbolizar apenas 3 saídas, tá vendo? Então eu sei que ele está apontando, está tratando como se fosse um transistor tipo BJT bipolar. Tá bom? Isso é só um macete, e aí vocês vão criando os de vocês mesmos à medida em que vocês forem evoluindo no assunto. Então, esses são os símbolos mais utilizados. Preocupem-se sempre mais com essas 2 primeiras linhas. E é isso que eu tinha para falar com vocês sobre transistores do tipo MOSFET. Em aulas futuras ou em exercícios futuros, nós trabalharemos um pouco mais com fórmulas, com projetos, em circuitos, enfim. Avançaremos um pouco mais nesse assunto. Ok? Então vamos voltar lá para o computador. Venham comigo. Então esta foi mais uma videoaula. Desta vez falamos sobre transistores do tipo MOSFET. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, por favor, cliquem ali embaixo no positivo, desculpe, desse lado, né? Cliquem aqui embaixo no positivo, dê aquele like. Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se aqui embaixo naquele quadrinho, naquele retângulo vermelho que é escrito inscreva-se. Clique ali, complete o processo, inscreva-se em nosso canal, dessa forma você será avisado em primeira mão assim que eu colocar um novo filme, uma nova videoaula dentro do canal, ok? E mais uma coisa que eu gostaria de pedir é para que vocês, quando entrarem nessa videoaula, em todas as videoaulas do meu canal, deixem rolar até o final. Se você está achando ruim o volume, desliga a caixa de som, clica ali no alto-falantezinho embaixo no rodapé da página, ele vai correr em silêncio, deixa ele rodar até o final, depois fecha a página. Isso para mim vai ser muito bom, ok? Então compartilhem esse vídeo com seus amigos, comentem sobre ele, divulguem, me ajudem, ok? Valeu, obrigado e até a próxima. Bye bye.